Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, do 8 ao 11. Romanos, capítulo 5, do 8 ao 11. A palavra do Senhor nos diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora, fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amados, o domingo de ceia, eu sempre repito isso, vocês já estão cansados de ouvir, que é um tempo muito precioso, é um tempo muito especial, porque é um tempo de reflexão, é um tempo para nós nos quebrantarmos, nos derramarmos e ouvirmos o Senhor falar conosco a respeito do que nós precisamos melhorar, crescer, evoluir. Quando a gente olha para a história da cruz, e não dá para falar de ceia sem lembrar da cruz, não dá para falar da mesa sem lembrar o poder dessa cruz, nós percebemos que Deus, Ele pagou de forma infinita o preço, para que eu e você pudéssemos experimentar a vida e a vida abundante. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, essa declaração, um infinito preço, é algo insondável e algo incalculável. Não dá para nós fazermos o cálculo da perda, do sofrimento, da dor. Mas uma coisa dá para nós experimentarmos: a graça, o amor e o favor do Senhor. Isso dá para nós experimentarmos. Então, quando eu e você olhamos para a mesa, lembramos da cruz, do impacto dessa cruz nas nossas vidas, nós vamos precisar pontuar, como eu gosto sempre de fazer, algumas verdades, para nós observarmos se estamos caminhando segundo o propósito do Senhor. E eu quero convidar você a ir para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, porque eu gosto muito de lembrar de Paulo, quando nós estamos trabalhando a ministração da ceia. Porque quando Paulo vem tratando com a igreja alguns assuntos pertinentes para o seu crescimento, nós vamos testemunhando, ele desafiando essa igreja a ter maturidade espiritual. E sempre quando eu olho para a palavra, o que Paulo vai chamar de maturidade espiritual é uma revelação constante de quem é o Senhor, do poder da cruz, de quem é a pessoa do Espírito. E aí o versículo 2 vai dizer assim: pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Paulo está diante de um grupo de pessoas, que esse grupo está valorizando muito a sua cultura, a sua ideologia. Quando a gente olha pela história, nós vamos ver que eles estavam dando muita atenção às tradições. E isso está sendo apresentado para Paulo na forma desse povo se comunicar. E aí Paulo vai dizer para eles o seguinte: olha, eu não estou nem um pouquinho preocupado com a arquitetura que vocês têm. Também não estou nem um pouquinho preocupado com a filosofia de vocês, nem com as tradições de vocês. Eu decidi não valorizar isso.
Eu decidi nem querer saber a respeito disso. O meu foco é Jesus Cristo. O meu foco é que Ele foi crucificado. Por causa da crucificação, Paulo estava ali como um mensageiro do Evangelho, como aquele que obteve revelação, como aquele que ouviu o Senhor, como aquele que foi impactado pela presença do Espírito, através da revelação do próprio Cristo, questionando ele por que ele era um perseguidor do seu povo, um perseguidor da igreja primitiva. E aí Paulo vai dizer: olha, eu estou decidido a focar naquilo que é importante. E o que é importante? O importante, vamos falar da nossa forma, local. O importante não é a cor da parede. O importante não é a liturgia. O importante não é a eclesiologia. Isso não é importante. O importante é a presença do Espírito no nosso meio. O importante é a revelação contínua marcando a vida da igreja. O importante é a liberdade do Espírito Santo tocar em você, abrir os seus olhos, te dar entendimento, te dar clareza da sua vontade, te conduzir para o lugar da experiência, fazer a sua alma queimar, fazer o seu coração saltitar na presença daquele que foi para a cruz, simplesmente para abrir o caminho da salvação para você, para trazer libertação para a sua casa e principalmente para preparar o Espírito Santo para ser derramado para nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando, louvando e engrandecendo o Senhor. Nós precisamos glorificar o Senhor por isso. Nós precisamos exaltar o Senhor por isso. Nós precisamos bendizer o Senhor por isso. A Jéssica Tati, vocês lembram muito bem dela. Ela tem uma frase muito significativa que ela vai dizer assim: nós só amadurecemos de fora para dentro. Aliás, de dentro para fora. Nós só somos impactados quando o Evangelho traz revelação nova e marca as nossas vidas pela presença do Senhor. E aí, o Irineu Lyon vai dizer o seguinte: Ele se tornou o que somos. Ele se tornou o que você é e o que eu sou, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Então o preço dessa cruz é infinito. Por que o preço dessa cruz é infinito? Porque toda a minha miséria, toda a minha decadência, toda a minha fraqueza, toda a minha dor foi com Ele para lá. E toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua estrutura de amar o Pai, de obedecer o mandamento, de cumprir o propósito, veio estendida a mim e estendida a você, porque Ele abriu esse caminho para nós. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Paulo estava ensinando a sua igreja o seguinte: o Evangelho de Jesus nunca será irrelevante. Alguns podem desprezar, outros podem nem querer ouvir, outros podem não querer responder, mas em todo tempo, em todas as nações, esse Evangelho nunca será irrelevante. Também podemos dizer que esse Evangelho, ele vai fazer o que nós já vivemos aqui nessa manhã, quando ele é uma revelação contínua de quem é o Pai, da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo na minha e na sua vida. Esse Evangelho vai nos levar à gratidão. Haverá gratidão no seu coração, haverá gratidão no meu coração, porque nós sabemos quem nós éramos antes da nossa experiência. Nós sabemos o que passava dentro de nós antes do nosso encontro com o Senhor. Mas a partir do momento que nós o encontramos, que nós realmente aceitamos a proposta da cruz, a nossa vida tem se transformado dia após dia. E porque a nossa vida tem se transformado dia após dia, nesta manhã, nós nos unirmos para estarmos aqui em torno da mesa. E numa manhã mais fria do que nós estamos acostumados, eu até pensei e falei assim:
Eu acho que por causa do frio, poucas pessoas vão querer ir para a ceia hoje. Mas graças a Deus eu estou surpreso com a presença de vocês aqui. Só que Paulo está dizendo, esse evangelho, ele deve impactar o nosso cotidiano. Esse evangelho não é só para ser admirado ou discursado. Mas esse evangelho é para trazer impacto na minha vida e na sua vida. E quando esse evangelho traz impacto na minha e na sua vida, nós vamos sendo transformados todo o tempo. E aí eu quero convidar você a ir para a palavra do Senhor. No livro de Filemon, capítulo 3, versículo 8 a 10, parte A, que nos diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça para que procede a lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé, que quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição. Então nessa manhã, eu e você só estamos aqui porque um dia Ele ressuscitou. Eu fico imaginando o coração daquelas mulheres chegando no túmulo e se deparando com um anjo para dar a boa notícia. E qual era a boa notícia que aquelas mulheres receberam da parte do anjo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele cumpriu o que falou a vocês. Ele preparou vocês para esse evento. Só que muitas vezes eu e você nos comportamos como discípulo. O Senhor vem trazendo para nós essa revelação contínua, mostrando para nós que o propósito do seu coração é derramar o seu Espírito sobre toda a igreja, porque é o que o seu retorno para junto do Pai propaga para mim e para você. Só que mesmo eu e você, diante de tudo que a cruz representa para nós, diante do evento da ressurreição, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos interpretar e nem discernir aquilo que o Senhor deseja que essa igreja viva. E o que essa igreja precisa viver? A fé em Cristo. E a fé em Cristo não tem limites. A fé em Cristo traz à existência o que não existe. A fé em Cristo te dá força para você viver todas as dificuldades e superá-las. E dizer, Ele é o meu Deus que me sustenta toda manhã. A sua fé em Cristo te dá autoridade para declarar ao inferno que ele não pode tocar a sua casa, que ele não pode tocar a sua família, porque o poder da cruz, o poder da ressurreição, a presença do Espírito, a aliança que você tem com o Pai, se faz viva na sua vida e na sua família. Eu e você, e Paulo vai dizer assim: eu perdi muito, mas tudo que eu perdi, eu olho e deixo como esterco, sem valor nenhum, porque eu aprendi uma justiça, que não é a minha, mas é a de Deus, é a do Pai. E aí quando eu e você temos essa experiência, nós abrimos mão da nossa justiça própria, e nós deixamos o Senhor fazer do jeito dEle, no tempo dEle, e como Ele quer fazer. Tem muitas coisas que acontecem com você que você vai dizer: é injusto, Senhor. Eu estou sofrendo injustiça. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Acalma o seu coração. Você não precisa se preocupar em se justificar para os homens, ou buscar sua própria justiça. Só continue andando em revelação.
Só continue se deixando impactar pelo Espírito. Só continue mantendo a sua aliança. Só continue olhando para o autor da sua fé. Só continue dependendo da justiça desse Pai que abraça você e que protege você. Ele sabe como te sustentar, Ele sabe como te promover, Ele sabe como te proteger, Ele sabe como te honrar, Ele sabe como fazer as coisas para você. Então você não precisa se preocupar. Precisamos apenas de uma posição. E a nossa posição é andar realmente debaixo dessa revelação contínua. Mas ainda vamos aprender uma outra verdade que eu quero convidar você a ir para Efésios capítulo 2, versículo 13. Além de ter maturidade espiritual, e a maturidade espiritual me lança para esse lugar da revelação contínua, eu também preciso ter intimidade com o meu Pai. E aí eu convido você a ler a palavra do Senhor que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele nos quer por perto. Ele nos quer próximo. Então, quando você é convidado a sair da sua casa num domingo de manhã, numa manhã fria, que é difícil a gente levantar da cama, fala sério, é gostoso ficar dormindo, a cama fica mais gostosa quando está frio. Numa manhã que nós tínhamos tudo para dizer assim: não, eu vou ficar nessa cama quentinha e vou descansar um pouquinho mais, porque amanhã eu inicio minha semana de trabalho, então eu vou recuperar a minha energia. Você decidiu se levantar. Você se decidiu vir para a casa do Pai. Você decidiu vir fazer aquilo que a palavra diz. Aquele que come comigo, aquele que tem realmente experiência comigo, faz parte de mim. Então você priorizou. E quando eu olho para essa palavra, eu percebo claramente que Ele nos quer perto. Ele nos quer próximo. E a minha oração nessa manhã é que você tenha uma experiência tão real com Deus, que você perceba o quanto Ele está perto de você, o quanto Ele está movendo as suas mãos sobre a sua vida, o quanto Ele está calçando os seus pés, firmando os seus joelhos, sustentando as suas mãos, te surpreendendo com a sua fidelidade, porque Ele não é apenas um conhecido, mas Ele é o seu Pai, que te chama pelo nome, que te conhece. Diz a palavra que Ele tem o seu nome escrito na palma das suas mãos. Então todas as vezes que Ele olha para as suas mãos, Ele lembra de você, Ele pensa em você, Ele projeta algo bom para a sua vida, porque você é amado e amada do Senhor. Efésios 3, versículo 8 vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então já falei, o que é insondável não pode ser compreendido. Então eu quero dizer para você nessa manhã que a nossa vida cristã precisa realmente ser uma aventura com muita alegria. Nós não podemos servir o Senhor porque nós temos medo do inferno. Nós não podemos servir o Senhor porque nós queremos que Ele nos prospere e nos abençoe. Nós precisamos servir ao Senhor porque Ele nos deu a identidade de filho. Nós amamos estar perto do teu coração, nós amamos ouvir a sua voz, nós amamos ouvir as suas correções, nós amamos ouvir os seus ensinos, as suas provocações. E há um destino para nós, e o destino é uma maturidade, o destino é uma revelação constante, o destino é uma intimidade com aquele que realmente nos resgatou. E isso não dá para sondar, mas dá para sentir, dá para experimentar, dá para viver. E nós precisamos viver essa dimensão. E ser íntimo de alguém, de quem você é mais íntimo? Ser íntimo de alguém é falar o que nós queremos falar.
Não é assim que nós fazemos? Aquela pessoa íntima, a gente fala o que pensa. A gente não escolhe palavras. E é exatamente isso que o desafio da intimidade convida você a chegar. A você olhar para a palavra do Senhor e você falar o que você quiser falar para Deus. Você não ter que escolher palavras para pressionar Deus, porque você não precisa impressionar o Senhor. Quando eu olho para essa palavra, eu sou desafiada, então, a dizer o que eu estou pensando a respeito do Senhor. E em alguns momentos, você vai lidar com desamparo. Em alguns momentos, você vai lidar com perdas. Em alguns momentos, infelizmente, não dá para nós escaparmos. Você vai passar por frustrações e por decepções. E são nesses momentos que você não pode usar uma espiritualidade maquiada. É exatamente no momento de dor, é exatamente no momento de decepção, no momento de sofrimento, que você precisa chegar e dizer ao Senhor: Deus, eu estou indignada, Deus, eu estou cansada, Deus, eu não dou conta, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou frágil, eu estou cansada. Não importa o que você vai estar sentindo no momento da dor, da decepção ou da frustração, a única coisa que o Pai quer é a sua transparência, é a sua sinceridade. Porque se você é íntimo, você não vai escolher palavras, você não vai precisar de um discurso formal, você vai apenas rasgar o seu coração e dizer o que você está sentindo naquele momento. E aí, a intimidade, ela sempre vai gerar em nós santidade. Aquele que toca a intimidade, experimenta não só a maturidade, mas o crescimento em santidade. Por isso Paulo está dizendo: eu sou o menor dos santos, eu sou o mais desqualificado. Até um tempo atrás eu era assassino dos cristãos, eu era perseguidor da igreja. Mas eu tive um encontro, eu me tornei íntimo dele. E porque eu sou íntimo dele, agora eu sou santo, separado, escolhido. E eu posso abrir os meus lábios e falar com autoridade. Porque santidade gera autoridade. Todas as vezes que eu estiver caminhando em santidade, essa santidade vai gerar autoridade em mim para vencer o pecado. Vai gerar autoridade em mim para vencer os demônios. Vai gerar autoridade em mim para responder às ameaças que sofremos. E toda intimidade que gera santidade, e toda santidade que gera autoridade, essa autoridade nos dá conquistas e legados. Então você vai ter história para contar da intervenção poderosa de Deus, de como Ele se mostrou grande na vida de alguém que é frágil, como Ele se revelou poderoso naquele que é fraco. E você é objeto desse amor. Por isso Deus tem te enxergado e te encontrado. Muitos de vocês já conhecem a história, mas nós temos algumas pessoas novas aqui que ainda não conhecem. Eu tive uma experiência de autoridade em Deus. Um dia um boliviano acessou a minha casa. E esse boliviano chegou com o nome de um dos meus líderes. Na verdade, ele chegou com o nome do meu tesoureiro. E disse assim: olha, fulano de tal, que na época era meu tesoureiro, me mandou te procurar, você pode me receber? Como ele chegou com o nome de uma pessoa que eu conhecia, eu abri o portão e deixei ele entrar. Quando ele entrou e sentou na minha sala, ele disse assim: você está acompanhando os jornais? Falei: estou. Você está acompanhando as reportagens a respeito de um grupo de bruxos, que uns já foram assassinados, outros estão sendo procurados? E eu falei: sim, eu estou acompanhando isso. E ele disse: eu sou um dos que está sendo procurado. E eu vim aqui porque eu preciso de dinheiro.
E eu quero que você me dê uma quantia em dinheiro para deixar o Estado. E eu virei para ele e disse assim: eu não tenho dinheiro. É um engano alguém achar que pastor metodista mexe com o dinheiro da igreja, não é verdade, gente? Todos vocês sabem que nós não temos conta, que nós não temos cheque, que nós não acessamos a conta da igreja. Então, eu falei assim: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como te oferecer a quantia que você está esperando. E naquele momento, aquele homem olha para mim e diz assim: você está vendo essas marcas no meu corpo? E começou a mostrar as marcas que ele tinha no corpo. Ele disse assim: são os meus pactos. Está vendo essas marcas? Essas marcas são os cortes que nós fazemos para fazer aquilo que vocês chamam de ceia. Porque a nossa ceia é o nosso próprio sangue. Então nós cortamos para beber o nosso próprio sangue. E aí ele olha para mim e diz assim: se você não tem dinheiro, você tem um filho. O Abner devia ter uns 3 anos para 4 anos. Ele olha para mim e diz assim: se você não tem dinheiro, você tem filho. E eu preciso de uma criança para sacrifício. Ah, irmãos, pensa no fraco que fica forte. Pensa. Naquele momento eu dei um soco na mesa e falei: se você é bruxo, você sabe quem eu sou. Coloca a mão no meu filho para você ver o que vai acontecer com você. Porque aquele que está comigo é mais poderoso do que está com você. E aquele homem saiu correndo da minha casa, porque ele sabia quem estava comigo. E o que estava comigo não era consciência humana. Eu acho que eu sangrei a boca, gente. Sangrei mesmo, eu bati o microfone. Quem estava comigo era essa autoridade. E essa autoridade. E aquele homem me impressionou por dias. Ou me pressionou por dias. Porque por dias ele ficou vigiando a minha casa. E eu tive que tomar uma atitude de não sair com o Abner na rua. Porque eu tinha medo dele me identificando o Abner. Então eu quero dizer para vocês: a autoridade que você tem em Cristo Jesus é a autoridade que Ele está te chamando. Para de levar a vida de qualquer jeito. Eu te quero no lugar da intimidade, porque a intimidade vai te dar autoridade. E quando você estiver cheio de autoridade, você vai ter legado, você vai ter história, você vai poder dizer: o Deus que anda com você. E Ele está andando com você. Ele está andando comigo. E aí nós somos convidados a ir para Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Se eu tenho revelação constante, se eu tenho intimidade com Deus, se Ele já gerou em mim santidade, se Ele já gerou em mim autoridade, se eu já tenho legado, eu preciso receber filiação espiritual. Em nome de quem? Em nome de quem eu estou exercendo essa autoridade? Quem eu estou representando? Quem me governa? Então eu quero chamar você aí para Gálatas, que diz o seguinte: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E porque você é filho, Deus também o tornou o seu herdeiro. Querido, muitas vezes nós ficamos olhando para o que falta para nós. Ah, Senhor, falta um sapato novo. Ah, Senhor, falta uma viagem. Falta uma carne melhor na minha mesa. Falta um emprego melhor. Eu queria que você recebesse essa filiação. Porque mais do que viver crise de paternidade, é viver crise de filiação. Porque os nossos pais podem errar conosco. Os nossos pais podem criar situações nos ferindo a tal ponto que nós vamos distanciar o nosso coração deles. Eu não estou dizendo que isso é correto. Eu estou dizendo que isso pode acontecer. E se isso acontecer, talvez nós podemos viver alguma crise também do amor de Deus, da fidelidade de Deus e da bondade de Deus conosco. Isso pode acontecer, não deve, mas pode acontecer. Mas a pior de todas as crises é a crise da filiação.
quando você não sabe quem você é no Senhor. Quando você não sabe a autoridade que você carrega. Quando você não sabe identificar que Ele está com você em todo tempo, que há uma unção que é derramada sobre a sua cabeça, e quando essa unção é derramada sobre a sua cabeça, a glória do Senhor se revela, e você confunde todo o inferno, e você confunde as pessoas que estão à sua volta, porque você é identificado no reino espiritual. Eu já contei diversas vezes uma experiência que eu gosto muito de contar. Teve uma época do meu ministério que eu trabalhei muito libertação. E quando a gente trabalha muito com libertação, parece que os bichinhos perseguem a gente, sabe? Aonde você vai, você encontra um. É incrível, você fica numa sensibilidade, parece que você coloca um imã. E aonde você passa, você se depara com um. E eu estava na rodoviária esperando um ônibus para Belo Horizonte. E quando eu estava na rodoviária, tinha um casal, que eu não sei se eram namorados, se eram casados, mas um casalzinho todo comportado, aquele casalzinho assim, sabe? Só segurando um na mãozinha do outro, ali conversando, todo comportadinho. Aí veio uma mulher, toda pombagirona. Como diz o Leleco, que gosta de dizer, não é pomba gira, é águia gira. Né? Ele brinca, não é pomba gira não, pastor, é águia gira. E aí, queridos, aquela mulher sentou perto daquele casal. E ela sentou do lado do homem. E quando ela senta do lado do rapaz, ela começa a se insinuar para o rapaz. E eu começo a observar, né, os bancos de frente um para o outro, uma distância mais ou menos daquele banco ali daqui. E eu só estou observando, eu só estou olhando. Daí a pouco aquela mulher deita no colo do rapaz. E aí, namorada ou esposa, não sei, já estava assim, imagina, se fosse eu já tinha pegado no tapa, sabe, gente? Se fosse eu já ia dar um jeito logo, que não ia ficar só constrangido olhando não. Eu ia fazer, opa, espera aí, que negócio é esse? Né? Eu não ia ser boazinha não, vocês sabem disso. Mas aí ela está provocando aquele casal, ao ponto dela tirar a mama e colocar para fora. Aí quando ela pega a mama e coloca para fora, eu me levanto, chego perto daquele casal e digo assim, o que está acontecendo aqui? E quando eu digo o que está acontecendo aqui, ela dá aquela gargalhada de pombagira e diz assim, você me persegue, você está por todos os lugares, eu não suporto mais. Aí eu dei uma gargalhada e disse assim, sou eu que te persigo. Então eu quero dizer para você, se você está cheio de autoridade, não tenha medo do inimigo, não tenha medo do inferno, porque a sua identidade é de filho, não é você que é o perseguido, é ele que é confrontado pela presença, pela autoridade que está sobre você. Para com esse negócio de mediocridade. Estou machucado, estou com difícil. Mediocridade espiritual. Para com esse negócio. Eu não vou pregar porque o diabo vai mexer na minha família. Eu não vou ter um grupo de pastoreio porque o inimigo vai trazer problema para mim. Larga de ser medíocre, órfão e escravo. Você não tem mentalidade de escravo, você tem mentalidade de filho. Ele está com você, a sua graça paira sobre a sua vida. Então você não precisa se intimidar, porque quem vai te temer é o inferno. Se você estiver em santidade, com autoridade e espalhando o legado por onde você vai passar, ou por onde você estiver passando. E quem nos dá essa filiação? Quem nos dá essa filiação é Jesus Cristo a partir da cruz. Quem nos dá essa filiação é o Espírito Santo, revelando Jesus em nós e para nós. Então se você vai para Romanos 8, versículo 15, você vai ver que quem nos faz filho, quem nos dá essa filiação, essa identidade clara, é o Espírito Santo, revelando Jesus em nós. E aí tem uma palavra do Chris Vallotton, que ele diz assim, a pobreza normalmente ensina pessoas a desenvolver
uma mentalidade de sobrevivência. O medo da ausência de coisas é baseado em mentiras. E até essas mentiras serem quebradas, pessoas não percebem que Deus é o provedor da vida delas. Esse Chris Vallotton, né, gente? Extraordinário. Então, o Pai é nosso. Nós oramos o Pai Nosso. O Pai é nosso. Mas a escolha de filiação é pessoal. Você escolhe ser filho. E a mesa, ela prepara esse ambiente para nós. É aqui que quando nós renovamos a nossa aliança, quando nós renovamos o nosso pacto, nós dizemos: eu sou filho. E eu só posso estar nessa mesa porque eu sei que tem um Pai. E que Ele é o meu sustentador. E que Ele é o meu, provedor. E aí, queridos, estar nessa mesa, ou essa mesa, vai nos ensinar algumas verdades que eu e você não podemos perder de vista. Não seja guiado pelo que já foi. Não fica olhando para trás. Não fica deixando o seu passado, suas perdas, suas frustrações, seu cansaço te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Ressentimento é a isca predileta de Satanás. Trate todos os ressentimentos que estão no seu coração. Se você não leu ainda aquele livro, Isca de Satanás, do John Bevere, leia. Para que você possa crescer, para que você possa romper. Então, ressentimentos é a isca predileta de Satanás. E você talvez, mesmo que a gente está te ensinando a não ficar no campo da justiça própria, talvez você tenha motivos para estar ressentidos, para estar magoado. É uma escolha. Se você quiser ficar nesse lugar, quem vai perder a bondade, a fidelidade, a honra é você. Então nós não podemos nos dar esse direito. A resistência de nos sentir perdoado. Todas as vezes que eu e você somos convidados para a mesa, nós somos convidados a perdoar e a sermos perdoados. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: não, eu não posso sentar à mesa, porque tem algumas coisas fora do lugar da minha vida. Então se arrependa, peça perdão, receba o perdão, mas não fique fora da mesa. E aí eu quero convidar você para Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a sua água pura. Quero convidar você a colocar-se de joelhos nesse momento. E baseado nessa palavra, eu quero